Bom dia, meu irmão, meu amigo. Feliz Páscoa! Hoje é dia de celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E na nossa escola dominical, nós vamos tratar dentro da área de teologia sistemática o tema O Espírito Santo. Segunda aula deste tema, hoje conversando sobre a personalidade do Espírito Santo. Mas antes de começarmos, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque podemos reunir-nos em escola dominical, mesmo longe uns dos outros, mas pela tecnologia que nos deste, para que possamos interagir à distância, particularmente agora nesta aula. Te rogamos, Espírito Santo, que abras os nossos entendimentos, nos ilumines para conhecermos na Tua palavra a Tua pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós falamos de Páscoa e lembramos que foi muito bom começar a celebrar a Páscoa no nosso PG, no canal, está gravado lá. Você pode sempre ver ou rever. E foi muito bom conversar e então preparar aquele pão asmo para a nossa ceia. Foi muito gostoso. Muito bem. Vamos falar alguns detalhes das aulas da escola dominical. Primeiro deles, esta aula está sendo gravada. Por quê? Porque alguns irmãos têm dificuldade de acesso à aula online, tanto acessar quanto participar. Nosso objetivo, como escola dominical, é alcançar o máximo de alunos possível. Então, a área de ensino resolveu fazer a aula de classe de adultos, a nossa classe, gravada. A aula dos jovens e a aula dos adolescentes ao vivo em aplicativos específicos. Mas aí você pode me dizer, numa aula ao vivo, eu poderia, pelo áudio ou pelo chat, tirar as minhas dúvidas. E hoje, como eu tiro as minhas dúvidas? Muito interessante a sua pergunta. Mande um WhatsApp para 99198 9132. Receberemos a sua mensagem e trabalharemos a resposta. A partir das 10h30, quando você começa a ver esta gravação, nós também estaremos visualizando e recebendo a sua mensagem e propondo uma resposta. Pode ser que não consigamos enviar rapidamente, porque podem haver muitas questões, mas sempre esperamos que chegue até o final da aula. Muito bem, mas e se você está acessando em outro horário ou outro dia? Da mesma forma, envie um WhatsApp para 99198 9132. E logo que recebermos a sua mensagem, trabalharemos a resposta e enviaremos, mesmo que isto ocorra durante a semana.
Um terceiro detalhe, nós precisamos do seu feedback, seu retorno. Por favor, informe quando você participou desta aula, data e horário, e quantos alunos ou visitantes participaram com você. E fale das suas dificuldades ou facilidades para participar desta aula pelo mesmo WhatsApp 991989132. Muito bem, vamos à nossa aula. Nós utilizaremos alguns textos bíblicos. Você deve ter recebido, juntamente com a informação do link, o texto desta lição. Ali estão indicados os textos bíblicos que estamos utilizando. Vou citá-los, mas você pode consultar lá e ler os textos para embasar a nossa aula. João 16:13. Segunda carta aos Coríntios 13:13. Primeira carta a Timóteo 4:1. Carta de Tiago 4:5. Primeira carta de João 5:6. Você já aprendeu ou recordou na aula passada que o Espírito Santo é Deus. Nós adoramos ao Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade, conforme nos ensinam as Escrituras. E é pelas Escrituras que nós entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma eletricidade, não é impessoal. Como é que você se refere a alguém que não está próximo de você? Você utiliza o nome ou o pronome pessoal. E é assim que a palavra de Deus fala a respeito do Espírito Santo. Reverendo Sproul conta uma história interessante da sua vida. Na noite em que minha esposa se converteu a Cristo, ela exclamou: agora eu sei quem é o Espírito Santo. Que maravilha, né? Até aquele momento, ela pensava no Espírito como uma coisa e não como um ser pessoal. Quando falamos da personalidade do Espírito Santo, queremos dizer que o terceiro membro da Trindade é uma pessoa e não uma força. Isto é muito claro nas Escrituras, em que só nome ou os pronomes pessoais são usados em referência ao Espírito. Para vermos João, primeiro texto que nós falamos, não é? João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. Leia comigo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Referência ao nome, o Espírito, e ao pronome pessoal. Ele vos guiará a toda a verdade.
nós experimentamos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Como é que Paulo abençoa aos Coríntios, lá na segunda carta, capítulo 13, versículo 13, que é a bênção apostólica que os nossos pastores impetram. Segunda carta a Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Comunhão é relação entre pessoas, a pessoa do Espírito Santo com a nossa pessoa. Ainda falando aos Efésios, o apóstolo Paulo se refere lá na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, a não entristecer o Espírito Santo. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Só uma pessoa pode entristecer-se. Então, aqui também o apóstolo Paulo está se referindo à pessoa do Espírito Santo. Como o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, nós podemos orar também a Ele. Lembra da oração inicial? Nós pedimos iluminação ao Espírito Santo, que é o autor da palavra. Então, só Ele pode iluminar a nossa mente, o nosso coração, para o entendimento da palavra. E ainda o Espírito Santo nos assiste na oração. Romanos 8, 26 nos traz esta informação. O apóstolo Paulo nos chama a atenção para isto. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Nos assiste, nos auxilia, intercede por nós. São atos pessoais. Ainda poderíamos falar a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Você lembra o que o Senhor Jesus falou? Lá está registrado lá em Marcos 8, 28 a 30. O Senhor falou que não se pode pecar contra o Espírito Santo. Marcos 3, 28 a 30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Muito importante. Não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, a terceira pessoa
da Trindade. A identidade do Espírito como uma pessoa divina, distinta, se torna ainda mais clara quando o Senhor Jesus vai falar a respeito da sua vinda, lá no capítulo 14 de João. Jesus promete enviar outro Consolador, uma pessoa que vai consolar. A palavra Consolador, no grego, realça a identidade diferente daquele que virá. É uma pessoa que não é o Filho. Se é enviado pelo Pai, também é diferente dele. A Bíblia apresenta claramente o Espírito Santo desempenhando tarefas que só pessoas podem desempenhar. Lá no mesmo Evangelho, João, capítulo 16, que nós lemos um versículo, poderíamos ver também outras ações do Espírito Santo, do Consolador, capítulo 16, João 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele também é o nosso Consolador. São ações pessoais. Ele nos guia, nos conforta, nos ensina. São atividades que envolvem inteligência, vontade, sentimento e poder. Ele sonda, escolhe, revela, conforta, convence e admoesta, chama atenção. Somente uma pessoa pode fazer essas coisas. Nossa resposta, portanto, não pode ser uma mera afirmação de que o Espírito Santo de fato existe, mas antes, obedecer, amar e adorar o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Há outros textos que você poderá ver. Lucas 1:35, Lucas 4:14, Atos 10:38, Romanos 15:13, primeira carta aos Coríntios 2:4. Textos relacionados lá no texto da aula. Não deixe de ler o texto da aula. Luiz Berkoff, que é um teólogo reformado, destaca: nenhum desses textos bíblicos faria sentido pensando que o Espírito Santo é um poder impessoal. Faça o exercício. Tente substituir o nome Espírito Santo no texto bíblico por poder ou influência ou energia. Logo você vai perceber que isto não é possível. Se fôssemos falar das testemunhas de Jeová, que tem um texto que se chama O Novo Testamento para o Novo Mundo, que não é a Bíblia, a Palavra de Deus, falam que o Espírito Santo, quando falado na Bíblia, é uma força controlada pelo Jeová Deus para realizar alguns propósitos. Compara também com eletricidade, uma força que pode ser utilizada para variadas operações. Descrevem a ação do Espírito revelador, não por meio de comunicação entre pessoas, mas como ondas de rádio,
mensagens entre pessoas distantes umas das outras. Bom, até falam em pessoas, não é? Pois é, isso está lá no livro Deve-se Crer na Trindade, que é uma publicação das Testemunhas de Jeová. Nos textos que falam do Espírito Santo como uma pessoa, os textos que acabamos de ler, eles interpretam como a forma de linguagem. Assim como há uma forma de linguagem ao verificarmos o texto bíblico falando da lei, falando da sabedoria como pessoas. Você vai encontrar isto em Provérbios. Mas ali é uma indicação clara de que há uma figura de linguagem. Mas nos textos que nós lemos não há figura de linguagem. Ali falamos da pessoa do Espírito Santo. E os mormons? Os mormons têm uma visão do Espírito Santo diferente da visão das Testemunhas de Jeová, mas que é consistente com o seu politeísmo dos mormons. Ensinam que o Espírito Santo é uma divindade distinta de Jesus e de Deus o Pai. Para eles são três pessoas na Trindade: o Pai, o Filho, que seriam pessoas de carne e osso, e o Espírito Santo, que seria somente espiritual, uma pessoa somente espiritual. Algumas autoridades antigas entre os mormons tinham até dúvida se o Espírito Santo existiria como uma pessoa distinta ou não. Mas hoje, seu ensino afirma que o Espírito Santo existe como um ser distinto, uma pessoa masculina e divina. Quanto à sua origem, nada é conhecido, nada é falado. Falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Conversamos sobre este assunto muito importante na Palavra de Deus. Agora, você pode pegar o texto da lição para responder a algumas perguntinhas. E envie também a sua resposta pelo WhatsApp 991 98 9132. Primeira perguntinha. Você vê o Espírito Santo como uma força ou como uma pessoa? Segunda, qual é uma das evidências da personalidade do Espírito Santo na Bíblia? Sem dúvida, na Bíblia. Terceira, qual é o papel do Espírito Santo na nossa oração? Quarta, de que maneira podemos entristecer o Espírito Santo e alegrá-lo? Como podemos alegrar o Espírito Santo? Quinta perguntinha, o que efetivamente podemos fazer para aumentar a nossa comunhão com o Espírito Santo? Muito interessante pergunta. 6. Como podemos experimentar a ação do Espírito Santo em nossos atos de culto? Outra pergunta muito interessante. E a 7ª perguntinha. A vontade do Espírito Santo é a mesma vontade do Pai para a nossa vida?
São 7 perguntinhas. Não são difíceis. Podem até ser trabalhosas, mas você pode responder e assim fixar a aula entendendo melhor que o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, igual em poder e glória, em substância ao Pai e ao Filho. É Deus e é uma pessoa com quem podemos e devemos manter comunhão. Use bem o conhecimento adquirido ou relembrado. Use bem a palavra de Deus, que é a palavra do Espírito Santo, a pessoa que inspirou pessoas para escreverem o texto bíblico de forma que ele venha até hoje atendendo a necessidade do povo de Deus conhecer a Deus, amá-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Nas suas 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém.